Glória ao teu nome. Amém. Aleluia, sempre fiel. Bem, nós temos hoje a ação social porque é o primeiro domingo do mês de março. Fevereiro passou num instante. Eu acho que ele fez batota, eu acho que ele tem uns dias a menos. Mas sabe bem passar o mês num instante, não é? Não tarda nada, estamos no verão. Não tarda nada, estamos em setembro, dia 24. É tão bom. Ok. Então os irmãos trouxeram os alimentos, por favor, podem levantar-se, colocar ali na mesa. Há quem prefira dar uma oferta para comprar alimentos que estão em falta, pode fazê-lo também, tem ali o vaso. Com estes alimentos nós estamos a ajudar as famílias com alguma carência aqui na igreja. Neste momento são 10 famílias, sim pastora, confirme, pastora, 10 famílias e eu creio que cada vez serão menos. Porque estávamos a ajudar 17, não era assim, pastor? Que recebem essa ajuda. Diga comigo, Senhor Jesus, oramos por estas famílias que estão a receber ajuda. Nós as abençoamos em Teu nome. Fortalece-os, Senhor. Ajuda-os a romper com essa situação. Lembra-te da Tua palavra. E nós damos com amor e com alegria. Amém. É isso mesmo. Bem, nós estamos a falar sobre o seu futuro e temos visto nas lições anteriores, falamos sobre o milénio, a última lição, foi sobre isso que nós falamos, e o texto-chave que nós estamos a utilizar vem em Isaías, e nós já lemos tantas vezes, que não precisa de abrir a sua Bíblia lá, que diz, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, sim, não há outro Deus semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, ok? Porque Deus anuncia o fim desde o princípio, não é para nos impressionar com as coisas que Ele sabe, uau, o grau de cultura que Ele tem acima da média, não é nada disso. Ele anuncia-nos o fim desde o princípio para que estejamos preparados para quando o fim chegar. Alô? Numa linguagem assim mais, ok? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, deixe-me explicar isto desta forma, a ver se você compreende. Aqui está o princípio, ok? Aqui é o princípio e ali é o fim. Entre um e o outro há um espaço de tempo ao qual nós estamos condicionados. Sim ou não? Estamos condicionados ao tempo. Você há um tempo atrás era um bebê, era uma criança, era um miúdo, um jovem, casou e hoje já tem a idade que você tem. Não tem que deixar de ser jovem, porque jovem não é aparência, jovem é um estado de espírito. Sim ou não? Sim. Ok. Mas Deus não está sujeito ao tempo. Ele está noutra dimensão. Quer dizer então que Ele pode viajar no tempo, porque o tempo é algo que Ele próprio criou, que Ele próprio fez. E diz que Ele determinou os tempos e as estações. Então, quando Deus aqui no princípio diz assim, olha, o fim vai ser desta maneira, daquela e da outra. Por que Ele diz isso? Porque Ele já esteve no fim, já determinou as coisas conforme elas serão e depois veio aqui ao princípio dizer assim, olha, vai ser assim. Por isso é que vemos ao longo dos séculos os profetas a anunciarem determinados eventos que só se cumpriram, em alguns dos casos, 1000 anos depois. Por exemplo, em relação a David, quando David fala acerca de Jesus, da morte, da ressurreição, de Jesus sentar-se à direita do Pai no céu, foi 1000 anos antes de Cristo. Porquê? Deus já esteve lá. Deus já viu o que ia acontecer, não por destino, mas porque Ele determinou que iria ser assim. E depois foi anunciando. Por isso Ele diz, anuncia o fim desde o princípio. Uau! Por isso todas as coisas se foram cumprindo. Quando Isaías, por exemplo, diz assim, nascerá uma só nação num dia? Far-se-á uma terra num só dia?
2680 anos, aproximadamente depois, dia 14 de maio de 1948, ok? Dá-se o Estado de Israel. Uma nação nasceu num dia. Uau, como é que Isaías sabia isso? Isaías não sabia. Provavelmente, na mente dele, nem sabia a que se referia a sua palavra. Mas foi Deus que falou pela boca dele. A voz foi a voz do profeta Isaías, mas as palavras, quem as pôs lá, foi Deus. Quando você me ouve pregar aqui, a mim ou a qualquer outra pessoa, a voz é a minha. Às vezes está mais cansada, menos cansada, mas as palavras são de Deus. E não é uma presunção pessoal, isto, não. O próprio apóstolo Paulo disse que estas coisas são assim, e que aqueles que veem assim, recebem a palavra que foi dita. E a palavra que foi anunciada fica a operar na vida daqueles que creem desta forma. O apóstolo Paulo disse: recebeste a minha palavra não como palavra de homem, mas como é na verdade palavra de Deus, a qual opera em vós também naqueles que creram. Então, quando você crê que, neste caso hoje, agora, a palavra que eu lhe dou, que é a palavra de Deus, ela vai operar na sua vida. Glória a Deus. Então creia, porque não tem nada a perder. E de antemão eu vou dizer coisas boas. Amém? Perdão. Abram a vossa Bíblia em Apocalipse. Como eu disse, a semana passada nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus. E hoje quero-vos falar sobre o milénio. Apocalipse. Aliás, até podemos ver capítulo 19. Versículo 11 é uma referência à segunda vinda de Jesus. E eu quero dizer a vocês o seguinte. Sexta-feira nós tivemos a primeira reunião Roda Viva. Eu gostei imenso. Gostei muito, gostei do espírito da reunião, gostei da atitude das pessoas, as perguntas que foram feitas também, baseadas neste tema que estamos a falar aqui ao domingo. Foi muito bom. E eu referi algo que quero fazê-lo aqui também. Olhe para mim. Quando a igreja for tomada da terra, acaba-se aquilo que na Bíblia é chamado de a dispensação dos gentios, ou o tempo dos gentios. Os gentios são todos aqueles povos que não são judeus, porque assim o eram para um judeu, ok? E está escrito de forma a eles entenderem. Na verdade, nós hoje já não somos mais gentios. Gentio significa aquele que não conhece a Deus. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, diz que nós, outrora, gentios na carne, porque não temos circuncisão, não é? Outrora gentios na carne. Se outrora éramos gentios, hoje já não somos. Porquê? Não, porque nós conhecemos a Deus, somos o povo de Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, o tempo dos gentios na terra acaba. Bem, deixe-me explicar um pouco ainda mais sobre isto, para você ficar com as ideias claras. O povo de Deus sempre foi o povo judeu. Ok? Sempre foi. Porquê? Não sei. Deus é racista? Não. Deus ama todas as raças, Deus criou todas as raças de igual forma. Mas Deus escolheu aquele povo. Pronto. Talvez por ser os descendentes de Abraão. Na verdade, é uma linhagem direta de Adão. Entendeu? Se você for à genealogia de Mateus, você vê que de Adão... ok? Descendeu Abraão, de Abraão David, de David o Cristo. Então aquele é o povo de Deus. Mas diz que o endurecimento do coração deles levou Deus a voltar-se para os outros que não o conheciam. Por isso Isaías disse: fui achado por aqueles que não perguntavam por mim. Mostrei-me, manifestei-me àqueles
que não me conheciam. E glória a Deus por isso. Então a Bíblia diz que veio o endurecimento do coração de Israel, em parte, por um tempo, para que nós tivéssemos acesso a Deus e à salvação. Mas quando nós formos tomados, a igreja for arrebatada, Deus volta a sua atenção novamente para o seu povo Israel. E ali será a consumação de tudo. Quando o anjo do Senhor apareceu a Daniel e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nós estudamos sobre isso, você pode ouvir o CD, eu recomendo. Sobre o teu povo. Qual povo? O povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel, os judeus. E o anjo falou de 7 semanas, que equivale a 49 anos, e mais 62 semanas até chegar o Messias. E podíamos ir ao dia do calendário judaico, que quando termina a 60ª, assim? Segunda semana, é o dia em que Jesus entra em Jerusalém, montado sobre um jumento, e as pessoas clamam: bem-vindo o que vem em nome do Senhor, Hosana ao Rei. Cumpriu-se a profecia, a palavra do anjo. Mas depois falta uma semana, porque 7 mais 62 faz 69. Falta uma para 70 semanas. Faltam 7 anos, porque é uma semana de anos e não de dias. Onde está essa semana? O anjo também disse a Daniel que viria um príncipe de um povo que haveria de vir, do mesmo povo que destruiu o templo e destruiu Jerusalém. Se levantaria um príncipe e faria um tratado com Israel por uma semana. Está aqui, 7 anos. Este príncipe do povo que haveria de vir é um líder político. E o contexto do povo que haveria de vir eram os romanos, que destruíram o templo. Entendeu? Portanto, este príncipe levantar-se-á num futuro ou num novo império romano, que é o que nós já assistimos hoje. A Europa é o quê? Um império romano ressuscitado, ou da era moderna, por assim dizer. E deste reino se levantará um príncipe, um líder, para fazer um tratado com Israel. E isto, recorrendo agora às notícias seculares, não me espanta nada, e na verdade leva-me a crer que está para muito breve, porque já o antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, estava, depois de cair em desgraça, antes de cair em desgraça, estava a apadrinhar a entrada de Israel para a Europa, a Comunidade Económica Europeia. Então, este líder vai fazer um tratado, e esse líder será o anticristo. É possível que ele próprio não saiba quem ele é, entendeu? Mas que a um determinado momento ele vai ser possuído pelo próprio espírito de Satanás para cumprir essa palavra. O tratado será de 7 anos. 3 anos e meio vai haver abundância, vai haver paz no Médio Oriente, vai haver estabilidade económica, ok? Tanto que os judeus, ele próprio irá reconstruir o templo em Jerusalém. Logo aí é um grande feito, porque tem que levar equilíbrio e entendimento entre árabes e judeus, porque a mesquita está construída no lugar do antigo templo de Salomão. Mas, como eu digo, voltando às notícias seculares, e é bom você informar-se, é melhor você se informar do que está a acontecer no mundo do que se informar. Quem é que saiu esta semana? Hã? Está nomeado? O quê? O quê? Foi nomeado? Ai, ainda bem, não gosto nada dela. Também não sei se me estou a fazer compreender. Ok, onde é que nós íamos? Então, um líder árabe já disse que o local mais sagrado do Islão não é Jerusalém, mas é Meca. O que dá a entender que existe, ou já admitem, uma possibilidade de um dia
cederem aquele espaço para os judeus construírem o seu templo. E este líder, que é o anticristo, vai conciliar isso e vai realizar esse grande feito. Então os judeus vão olhar para ele como o Messias. O Messias prometido, o líder político que eles sempre esperaram. Queria proteger a nação de Israel, queria levar paz ao Médio Oriente. E no fim dos 3 anos e meio, esse líder, o anticristo, vai entrar no templo e exigir adoração como se Deus se tratasse. E é quando Jesus em Mateus 24 diz: quando virdes a assolação no lugar santo de que falou o profeta Daniel, então Jesus deu instruções aos judeus: Alesi! Saiam daqui para fora! Fujam! Fujam da cidade! Porquê? Porque vai começar uma perseguição séria contra eles. Porque quando o anticristo entra no templo, do género, já que vocês me dizem que eu sou o Messias, pois agora adorem-me como tal. E isso é a abominação. Então as escamas dos judeus vão cair e eles vão ver, vão compreender que afinal este não é o Messias. O Messias foi o que eles mataram. Este é o falso Messias. É o cavalo branco, ok? De Apocalipse, capítulo 4, que não está identificado, mas está armado. Então é uma falsa paz que ele traz. E o apóstolo Paulo disse: e quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Para quem ele está a falar? Para os judeus. A maioria, ouça bem, a maioria das profecias que Jesus falou referem-se aos judeus e não à igreja. A parábola das 10 virgens, por exemplo, e por aí fora. A igreja já foi tomada e agora a atenção de Deus está em Israel. Muitas das coisas que Jesus fala em relação ao fim dos tempos refere-se a Israel, e esta é uma delas. Mas a Bíblia diz também que Deus preparou um lugar, algures no deserto, ok? Para acolher o seu povo, e o dragão não chegará a eles. Deus vai poupá-los. A Bíblia fala de 144 mil assinalados, mas do povo judeu. Deus está a tratar com o povo judeu depois do arrebatamento da igreja. E eles vão ser assinalados para fazer alguma coisa, ok? Que nós não sabemos o que é. Então, quando esse anticristo, esse líder, entra no templo e começa a exigir adoração e começa a perseguir os judeus, porque os judeus vão se revoltar contra ele, e ele responde, começa então aí a grande tribulação, que são 3 anos e meio, ok? E é tudo aquilo que nós já referimos. Jesus até disse que a aflição daqueles tempos será tão grande que se esses tempos não fossem determinados, para começar e para acabar, nenhuma carne se salvaria. Uau! Uau! Já imaginou isso? Nenhuma carne se salvaria. O pessoal matava-se. Na verdade não admira, porque atualmente já existem bombas, vamos dizer assim, que dá para explodir o planeta mais de 16 vezes. Entendeu? Eles estão-se a armar em parvos, todos, com algum propósito. Bem, diz que depois da aflição daqueles tempos, as nações vão se congregar lá, os exércitos vão se congregar lá para fazer guerra contra Israel, arrasar Israel do mapa. E aí é quando Jesus disse que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus. Jesus intervém. Se ele não interviesse, olha, tchau Israel. Então aqui Apocalipse 19 versículo 11 diz isso. O João diz: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e luta com justiça. E ele descreve, é Jesus, os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, é Jesus, o Verbo. E seguiram-no
Os exércitos do céu não estavam a querer seguir, mas já foram. Eu no outro dia disse que eu não sei se é nós, somos nós, a igreja que vem com Jesus, se são os anjos. São os anjos, não somos nós. A gente afinal não vai para a guerra. Nós estamos num bem bom, a desfrutar, glória a Deus, e quem vem aqui mesmo para a luta são os anjos, porque foi o que Jesus disse, quando vier com os seus santos anjos. E montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. E diz que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro, etc. E diz: na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois há um anjo que convoca todas as aves para virem comer a carne dos mortos. E olha, é interessante porque o versículo 19 diz: e vi a besta e o anticristo é a mesma personagem, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo branco e ao seu exército. A besta foi presa, acabou, não há mais conversas, e com ela o falso profeta que diante dela fazia os sinais. O falso profeta será um líder religioso, carismático, a nível mundial, e que vai, por influência de um espírito maligno, fazer sinais para levar as pessoas, está a ver, a adorar o anticristo, ok? E todos que os enganou e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, está a ver? Estes dois, a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. E os demais, aquele pessoal todo que estava ali para fazer guerra, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado no cavalo, e as aves se fartaram da sua carne. Então olhe para mim, claro que Jesus não tem literalmente uma espada na boca, assim, faz assim e mata a pessoa. Não é nem. A espada é a palavra falada, entendeu? Só que a palavra que ele vai falar é uma palavra para juízo, entende? Então ele vai falar alguma coisa e aquele pessoal todo, consegue imaginar centenas de milhares de soldados, os blindados, todos, metralhadores, helicópteros, e Jesus fala uma palavra que aquele tchau, morreu tudo, e os blindados, ele tirou o pé de embreagem, foi abaixo. E os helicópteros, bum. Aleluia. E nós estamos lá em cima no céu, provavelmente a assistir de primeira fila do camarim. Glória a Deus. Ou não, ou estamos entretidos, mas é com outras coisas mais importantes. E hoje eu quero-vos falar sobre o milénio que dá-se logo a seguir. O que é um milénio? É assim conhecido na Bíblia. São 1000 anos nos quais Jesus vai governar sobre a terra. E nós reinaremos com Cristo nesta terra também, e governaremos os sobreviventes e os sucessivos descendentes destes sobreviventes da grande tribulação. Porque durante 1000 anos, muita gente nasce e muita gente morre de velhice. Ninguém vai morrer doente, ninguém vai morrer da guerra, ninguém vai morrer porque o outro o matou por causa de ciúmes ou por nada disso. Ok? Haverá paz, haverá alegria para toda a gente. Acabou a poluição, toda a gente vai viver da agricultura, pesca, etc. Nunca mais se vai ensinar a arte da guerra. Estes serão os 1000 anos. E nós reinaremos com Cristo nesta terra, provavelmente como governantes de nações, de cidades, de aldeias, conforme o que o Senhor der a cada um. Amém? Então, o milénio foi representado na lei. Lembrem-se que Hebreus capítulo 10 diz que, versículo 1, que a lei era uma figura dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, na lei, Deus decretou que deveriam guardar o sábado. O sábado era o dia de descanso. Mas na lei, tudo é uma figura dos bens futuros. Eu pergunto, qual é mais importante? A figura ou o bem futuro?
A representação ou o que ela representa? Vocês, é muito comum andar com uma foto dos filhos ou dos netos na carteira. Algum de vocês tem uma fotografia do neto da carteira? Você tem? Tem aí? Mostre lá então. Vamos lá conhecer. É que? Neto, filho? Neto. Quantos netos tem? 3. E só tem foto de um? Não. Ah. Estou a brincar. Mas tem aí? Não. Só para dar um exemplo. É o Samuel. É Samuel. Ok. Quem é este? Samuel. Vê? A pastora Sandra diz que é o Samuel. Você acredita que este é o Samuel? Eu digo que isto é um bocado de papel com uma foto que representa o Samuel. Por esta foto, você não pode dizer que conhece o Samuel, você só lhe está a ver a cara. Não sabe a altura, não conhece o tom da voz dele. É? Então isto é uma figura do Samuel. Qual é mais importante? É isto que eu tenho na minha mão que se chama fotografia ou o Samuel em si? Você trocava isto pelo Samuel? Não, claro não. Isto é a lei, isto é o sábado. Qual é mais importante? O mandamento do sábado ou o milénio? Isto é só uma representação. O guardar o sábado era só uma representação do dia do descanso, do milénio do descanso. Porque segundo a Bíblia, a vida humana na Terra há 6.000 anos. Ok? Então o sétimo será o milénio do descanso. Entende? Daí que Deus mandou, com toda a veemência, guardar o sábado, dia do descanso, querendo com isso dar-nos o testemunho da importância que tem na nossa vida e na história da humanidade este milénio. Amém? Ok, tanta gente ia guardar o sábado, tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. Guardam mais a fotografia do que o neto. Ok? Claro que Deus mandou, mas isso foi na lei. E Jesus veio e aboliu a lei. Entendeu? Agora temos revelação daquilo que a lei representava, daquilo que a lei significava. Antes eles não tinham, eles não sabiam, por isso tinham que guardar todos os mandamentos à risca para serem abençoados por Deus. Mas por causa de Jesus Cristo hoje, nós sabemos o que os mandamentos representam. E um deles, o sábado, era a figura deste milénio que vem aqui em Apocalipse 20 e começa aqui. Começa após a segunda vinda de Jesus. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Uau! Interessante, não é? Tem a chave do abismo. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: eu tenho a chave da morte e do inferno. Está a ver? E ele guardou a chave. E quando este anjo descer, vem com a chave. O que é que ele vai fazer? Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, uma corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por, diga comigo, 1000 anos. A ver, o bicho vai ser preso. 1000 anos. Por isso é que não vai haver mais mal, nem doença, nem guerra, nem pobreza. Ele está amarrado. E diz, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Oh, pastor, porquê é que ele vai ser solto, pastor? Em liberdade condicional, é? Eu não sei porque é que ele vai ser solto, mas eu sei que convém que seja. Sabe para quê? Para purificar a terra. O diabo vai purificar a terra. Não. O diabo vai enganar aqueles que se vão deixar enganar. Entendeu? Por isso é que... E esses vão morrer. Por isso é que a terra é purificada do engano. Versículo 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Olhe para mim, Jesus disse lá em Mateus que quando o Filho do Homem vier e se sentar no trono da sua glória, ele disse aos discípulos: vós também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então é isso que vai acontecer aqui.
Depois diz, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olhe para mim. Estas pessoas vão ser mortas durante a grande tribulação, porque se vão recusar a receber o sinal da besta, ok? Que serão... Muitos acreditam que será essa tecnologia nova do chip que será colocado na mão direita e aqui no início aqui no couro cabeludo, assim por cima, e acaba o dinheiro físico, ok? A pessoa diz que não podiam comprar nem vender sem ter esse sinal. Hoje já você pode fazer pagamentos com o cartão, sim ou não? Agora até há um cartão que nem precisa de passar a banda magnética, nem introduzir na caixinha, põe só perto e aquilo comunica logo. Então essa tecnologia já está a ser utilizada no México e nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A criança, o bebê já sai da maternidade com o chip. Ok? E aparentemente é uma tecnologia boa, porque ali está toda a informação clínica da pessoa. O sangue, o grupo sanguíneo, não é? Se é alérgica a isto ou aquilo, ao longo dos anos se padece alguma enfermidade, etc. Então leem o chip e sabem, olha, não podemos dar penicilina, ou a pessoa é diabética, ou o grupo sanguíneo é este, etc, etc. É bom. Mas tudo indica que o anticristo utilizará essa tecnologia para controlar as pessoas. Você imagina, vai ao supermercado, não precisa levar mais dinheiro, não há mais cartão. Não sei como é que a máfia vai depois resolver isso. Devem andar com um saco cheio de mãos. Olha, qual é a mão que passa esta? Estou a brincar. Ou cabeças, não é? Olha, paga aí, paga. Então, está a ver que é uma forma de acabar com o crime. De certa maneira vai ser um grande abalo, ok? E o anticristo vai pôr essa tecnologia, por isso vai ser aclamado como, uau, o iluminado. E você entra, compra o que quiser e vai embora. Mas ao entrar ou ao sair, a maquininha registra aqui no seu chip aquilo que você levou e quanto é que custa. E desconta-lhe algures no banco ou assim, certo? E você sabe sempre quanto é que gastou e quanto é que tem. Passa a mão na maquininha e diz, ainda tenho X. Ainda posso comprar um presente nos 300, não chinês para a sogra. Bem, continuamos. Que mal. Então, as pessoas que não deixarem ser marcadas durante a grande tribulação vão ser degoladas. Porque João, uns capítulos antes, nós já vimos isso numa das lições, viu essas pessoas lá a chegarem ao céu durante a grande tribulação e perguntou, quem são estes? E o anjo do Senhor disse, são os que vêm da grande tribulação. E foi-lhes dito, esperem até que se cumpra o número de todos os que serão degolados pelo testemunho de Jesus. Ok? Ó pastor, pelo testemunho de Jesus quer dizer que somos nós, estamos aí? Não, a igreja já foi tomada. Mas haverá muitas pessoas que não lhe deram ouvidos, gozavam consigo. Quando você dizia, não, dá a tua vida a Jesus, Jesus em breve voltará. Essa conversa, não sei o quê. E um dia você não está mais. E o evento será mundial. Toda a gente estará horrorizado com as coisas que aconteceram. Para onde é que foi essa gente toda? Então vão começar a lembrar-se de que eram precisamente essas pessoas que falavam de Jesus que desapareceram. Então espera aí que afinal eles tinham razão, entendeu? E com base nisso eles vão querer ser salvos também. Eles vão saber. Eu acredito que nesses tempos a Bíblia vai ser mais procurada do que nunca. Epá, deixa lá ver o que é que eles diziam, onde é que está isso, onde é que está isso. Epá, eu acho que ele falava num Apocalipse qualquer. Apocalipse? Não, aqui tem Apocalipse, deve ser isso. E mano, epá, não, olha aqui, está aqui uma besta, pá, esse é o teu cunhado, pá. Não, olha aqui. Não é, pá, diz que vai nos marcar aqui. Ok. Entende? Uma pessoa que não entende nada, mas desesperado procura respostas. Ok? E qualquer coisa agora é importante. Agora tudo faz sentido. Antes nada. Agora tudo faz sentido. Não, pá, mas olha aqui diz, temos que fazer, pá.
Então e agora? Se nos marcarem? Estás tramado. Se for no Porto dirão outra coisa qualquer. Estás tramado. E diz que vão ser degolados. Mas quando o milénio começa, estas pessoas vão ressuscitar. Porque não se deixaram marcar pela besta, nem adoraram a sua imagem. E vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Salvos por uma unha negra. Yeah? Depois diz assim, versículo 5. Mas os outros mortos, ok? E na vinda de Jesus vai haver muitos mortos. Aqueles exércitos todos. Os outros e todos aqueles, desde Adão. Entendeu? Aquele pessoal todo, Sodoma e Gomorra. Ok? Eles existem, eles estão em algum lado. Diz que esses não revivem, não ressuscitam. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ok? Das pessoas que morreram durante a grande tribulação. E diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nesta ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Qual é a segunda morte? A primeira morte é a separação. O espírito e a alma separam-se do corpo. Mas a segunda morte é a separação eterna de Deus. Entendeu? E esta é que é a doer. Versículo 7. Você está bem? Quem é que está a dormir? Levanta a mão. Ai, sou eu. Sou eu. Diz que um pregador era muito monocórdico, então ele começava a falar, e as pessoas começavam a dormir. Por falar nisso, há aí uns irmãos que dizem, pastor, glória a Deus, você é o melhor remédio que eu tenho para dormir. Ah, é? Eu não sei se ria, se chora, porque... Não tem sono? Põe um CD do pastor Augusto, adormece já. Eu tenho que ter um bocado de discernimento, interpretação. Ok. Então ele era assim, muito... E havia lá um irmão que aquilo dormia depressa, para aproveitar mais o tempo. Só que, claro, a rotação também era mais acelerada. Então um dia pensou, era lá, vou marcá-lo. Estava tudo sentado e ele já... Diz, irmãos, não é para você fazer, só estou a contar a história. Vamos ficar de pé. E toda a gente ficou de pé. E ele sentado. Okay. Quem quer ir para o céu, fique de pé. E toda a gente ficou de pé e ele sentado. Bem, podem sentar. Por isso assim. E agora, quem quer ir para o inferno, fique de pé! E ele acordou e pôs de pé. Fique de pé. Mas olhou, viu toda a gente sentada, também disse, não, irmão, fique de pé. Está a dar-lhe uma lição. Então eu pergunto, toda a igreja é testemunha, eu pergunto, quem quer ir para o céu, fique de pé, e você é o único que ficou sentado. Depois eu digo, quem quer ir para o inferno, fique de pé, e você é o único que se levanta. Então, irmão... E ele olhou assim. Ó pastor, mas pelo visto somos 2. Há pessoas que têm sempre resposta na ponta da língua, não é? Também a mania dos pastores pregarem de pé, às vezes, deixa-nos em apuros. Por isso é que sexta-feira preguei sentado. Mas esqueci-me era de perguntar quem é que quer ir para o céu e para o inferno. Ok, versículo... Onde é que nós íamos? Versículo 7, não é? Espera aí que aqui virou a página e eu nem dei por isso. Acabando-se os 1000 anos, então olhe para mim, irmãos, você imagina o que é este planeta, 1000 anos, a camada do ozono vai ser restaurada, entendeu? Vai haver paz, ninguém mais vai enganar ninguém, toda a gente se vai dar bem, acabaram-se as doenças, acabou tudo mal, porque o mal está amarrado, não é? Vai ser fantástico. As sogras vão se dar bem com as noras, vice-versa.
Fantástico. Mas esses 1000 anos vão acabar. Ok? E quer dizer mais uma coisa. Claro que as pessoas vão vivendo e vão morrendo. Porque o corpo humano é assim. E a morte ainda não foi vencida, ainda não foi lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Então, as pessoas vivem e morrem. Mas nós que voltamos com Cristo, já temos um corpo eterno, um corpo glorificado. A morte não tem mais domínio sobre nós, entendeu? Agora, vamos buscar uma linguagem assim um pouco mais secularizada. Sem clichês religiosos. Ouça. Provavelmente nós, para essas pessoas, o que representaremos, o que seremos na mente delas? Extraterrestres. Entendeu? Que invadimos a Terra. Está me entendendo ou não? Porque eles já falam sobre isso. E quanto a mim, e aqui entre nós que ninguém nos ouve, é o diabo já a preparar a mentalidade global, porque ele sabe que isso vai acontecer. E para que as pessoas creiam que são extraterrestres que invadiram a Terra e não o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que deu a vida dele por nós na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Entendeu? Porque se as pessoas pensarem que são extraterrestres, são uma civilização mais avançada que invadiu a Terra, não há necessidade de se arrependerem, nem de renderem as suas vidas a Jesus, nem de lhe darem honra e glória. Devem ser combatidos. Entendeu? Temos que defender o que é nosso. Entendeu? E por aí vai. Então as pessoas vão ver que nós comemos diferente, que não temos as necessidades que eles têm. Ok? Que não envelhecemos, que vestimos de forma diferente. Os homens não têm mais barriga nem são carecas. As senhoras não têm mais rugas. Não precisa mais de usar botox e coisas por aí. Entendeu? Então não vamos ser vistos como extraterrestres, alienígenas que invadiram a Terra e que governamos sobre eles. Embora haja paz e haja ordem, você sabe como é o ser humano. Não quer estar engaiolado. Prefere sofrer livre do que ter barriga cheia dentro de uma prisão. E é por aí que o diabo vai pegar. Porque quando os 1000 anos se acabarem, versículo 7, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Ele vai enganá-los. Não a nós. A nós não nos pode enganar mais, mas vai enganar os descendentes, entende? Dos sobreviventes da grande tribulação, que foram, entretanto, gerações que já nascem debaixo desse regime, vamos assim dizer. Não sabem o que está para trás. Entendeu? Não sabem que Jesus veio há 2000 anos, que isso tudo. Sabem que já nasceram e estes seres luminosos é que reinam sobre nós. E a nave-mãe está em Jerusalém. Entendeu? Que é a Nova Jerusalém. Bem, vamos seguir. Isto hoje é uma pregação um bocado assim de ficção científica, parece, não é? Para você entender. Vá, seguimos. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Veja que o diabo ainda vai liderar o último suspiro para fazer guerra a Jesus. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é a Nova Jerusalém. Mas olha o que é que acontece aqui, de repente. Olhe para mim antes. Você imagina, o diabo vai solto, vai sair. E vai começar a meter pensamentos na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem que é o diabo. É um pensamento. É uma ideia luminosa que tiveram. Imagine lá 2 indivíduos no Porto a falar um com o outro. Tony, há quanto tempo é que estas lâmpadas andam para aí, Tony? Epá, não sei, eu sempre conheci isso assim. Já vem, acho que é há quase 1000 anos. Ou se não é quase, anda lá perto. Muito pertinho. Pois eu acho isso muito mal, Tony. Que estes fulanos aí... esses pirilampos que andam para aí estão a governar sobre nós, Tony. Vê lá tu que ontem eu queria dar uma escapadela com a Emília e um desses apareceu logo. Como é que ele sabia, Tony?
E disse, não faças isso e tal, não sei o que é mau, é pecado, não sei. Mas o que é isso? Tá? Então agora não posso sair com a Emília? Sair com a Emília, sair com a Antónia, com a Manuel, com quem eu quiser, Antónia. Portanto, a gente tem é que escorraçar esse pessoal daqui para fora. Está-me a entender? Os pensamentos vão começar a entrar na cabeça das pessoas. E vão se juntar todos e organizar para fazer aquilo que chamamos de um golpe de Estado. Temos que expulsar os alienígenas da Terra. A Terra é nossa. A Terra é de quem a trabalha. Entendeu? E vai juntar todas as nações lá para fazer guerra contra Jesus. Mas o que é que sucede aí? Diz que desceu fogo do céu e os devorou a todos. E vão passar pelas barras, vão ficar bem passados. E olha, e agora aí já não há mais conversas. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, que entretanto foram à frente para aquecer o jantar. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ixi. Aquilo que fizeram aos outros agora vão ter para a eternidade inteira. E olha o que vem a seguir. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou mais lugar para eles. Uau! Um dia, olhe para mim, depois disto tudo, a terra e o céu que nós conhecemos hoje vão passar. Tchau! E Pedro diz que vão fundir-se em fogo. E a ciência explica isto da seguinte forma. Olhe para mim. O nosso Sol é uma anã vermelha. Okay? Porque já descobriram, entretanto, antigamente chamavam-lhe uma estrela de quinta grandeza, mas entretanto já descobriram que há outras muito maiores. Descobriram uma aqui no quintal, okay? Porque ainda não conhecemos o que está para lá disso, que é 1 bilhão de vezes maior que o Sol. 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Então o Sol é uma anã vermelha. Mas a ciência diz que um dia ela vai inchar. Já no fim da sua vida, vai crescer e vai se transformar numa supernova. Vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, por aí fora, vai, e vai explodir. E fica uma anã vermelha, fria, branca, fria, ok? Então é o que a Bíblia diz, os céus e a terra, como os conhecemos, vão desaparecer. E desce um trono branco, que é o trono do próprio Deus Pai. E é quando se dá o juízo final. O que é que acontece no juízo final? Olha o que está aqui a dizer. Espera aí que a minha Bíblia deu aqui umas voltas. O grande trono branco cuja presença fugiu a terra e o céu. 12, e vi os mortos. Olha, agora aqui que aparecem toda a gente. Os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. De onde é que eles vêm? Deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. O inferno vai ficar vazio. Vai haver uma ordem de despejo. E eu digo-lhe uma coisa, e com todo o temor diante de Deus, vai ser o dia mais feliz da eternidade para estas pessoas que saíram de lá. Porque por um tempo, por um espaço de tempo, vão estar livres do tormento do inferno, mas não sabem que lhes aguarda um tormento ainda maior. E tudo isso, porque um dia elas tiveram a oportunidade de dizer sim a Jesus. Eu creio em Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mas por causa da opinião do primo, do cunhado, do tio, do vizinho, ok? Porque era chique não acreditar em Deus. E eles passaram a eternidade separados de Deus. Não foi Deus que quis assim, foram eles que escolheram assim. Porque você escolhe, é aqui, antes de embarcar, você escolhe o seu destino. Ninguém vai de férias do género. Onde vamos, querida? Olha, filho, não sei. Olha, quando a gente lá chegar, logo vê. Podemos ir parar à China, podemos ir parar às Berlengas, podemos ir parar ao Brasil. Não é assim. Você escolhe o seu destino antes de embarcar. E quando você embarca, você já sabe para onde vai. Então, antes de nós embarcarmos desta terra, nós já escolhemos o nosso destino. Eu escolhi Jesus, e você? Você sabia que todos nós temos um preço? Todos nós temos um preço.
Há coisas que o ser humano não fará a menos que lhe paguem por isso. Até coisas que aparentemente são inofensivas. Se não lhe pagarem, não podem exigir. Você está a fazer um favor. Sim ou não? E se a pessoa diz assim, chegou tarde. Então, mas você paga-me para eu estar a horas, é? Não, é um favor que eu lhe faço. Então. Aliás, é um favor que me faz. Então. Então todos nós temos um preço e o diabo sabe isso. Por isso é que ele está sempre a negociar. Olha, tens aqui a reunião, né? Tem um demónio lá, era do norte este. Esteve lá muito tempo. Destacado lá. Não? E tens aqui a bola. A reunião é importante, é uma benção, aleluia. O pastor o pastor é uma benção. Mas reuniões há muitas. E a final dos campeões é uma só. E depois Deus não deixa de gostar de ti por faltares uma reunião. Claro que não. A questão não é faltar a uma reunião. A questão é a sua cedência. Porque você cedeu por aquilo que foi mais importante para si. Esse é que é o problema. Essas decisões matam. Vão matando algo dentro de nós que antes tínhamos por valioso e importante. E que agora trocamos por qualquer coisa que achamos que é mais importante que isso. Alô? Diga para a pessoa que está ao seu lado, quem precisava de ouvir isto não veio hoje. Vamos seguir. Ok. Então toda a gente vai lá estar. O Hitler vai lá estar. Mas lá ele não vai estar de peito cheio, não. Lá ele vai estar... Ai. Afonso Henriques vai lá estar. O Papa vai lá estar. Toda a gente vai lá estar. Grandes e pequenos, ricos e pobres. Júlio César vai lá estar. Calígula vai lá estar. Não escapa um. Não escapa um. E diz que os livros vão ser abertos. Olha, está tudo registado. Alguém disse que o seu pensamento fala mais alto no céu do que a sua voz na terra. Agora mesmo, enquanto você me ouve, os seus pensamentos são registados. A atitude do seu coração com que ouve é registada. Pá, já é meio-dia, pá. Isto ainda demora muito. Já tenho a barriga a dar horas. Essa atitude pode crer que é registada. E um dia o Senhor vai abrir um livro, talvez não no juízo final, e eu faço votos que não, mas no tribunal de Cristo, diz que também há livros, também vão ser abertos, ok? E o Senhor vai dizer assim, olha, isto aqui não passa. Eu assim, pá, pois é, se eu sabia. Dá para rebobinar a coisa e a gente voltar lá? Não, já não dá. Alô? Está lá ou estou sem rede? Toda a gente vai ser julgada pelas coisas que estão escritas nos livros. E olha, depois diz assim, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, é um tormento maior do que o próprio inferno. Olha, as pessoas que forem lançadas lá vão desejar nunca terem saído do inferno. Porque diz, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Agora, você pode dizer assim, Deus é amor, homem. Deus é amor. Isso não quer dizer, isto é figurativo, isto não quer dizer o que lá está a dizer. Mas Deus é amor? Claro que Deus é amor. Você pode dizer que um juiz é injusto por ter condenado um assassino que exturpou, não é? 20 mulheres e assassinou-as cruelmente, e o juiz condena-o à morte. Você vai falar mal desse juiz? Olha que já se viu algum... Este homem não é digno de estar a representar a justiça. Condenou o pobre coitado. Foi só 10 pessoas. As primeiras 10, coitado do homem. Até tinha alguns problemas. Não, isso é amor pelas próximas vítimas. Entendeu? E isto aqui é a demonstração do amor de Deus, de separar o trigo do joio. Irmãos, não é por falta de oportunidades. A própria Bíblia fala acerca de Jezabel
E o Senhor diz que era um espírito maligno que ia entrar dentro de uma certa igreja e disse: dê-lhe tempo para que se arrependesse, e não quis. Dê-lhe tempo para que se arrependesse e não quis. Deus dá-nos tempo a todos, entendeu? Deus dá tempo ao mundo de sobra para que se arrependam. Agora a questão aqui é esta, e é com isto que eu quero terminar. Como é que eles se vão arrepender se não souberem o que é certo? Como é que as pessoas lá fora vão crer em Jesus se ninguém lhes disser que precisam crer nele? Se ninguém lhes disser que ele é o caminho, a verdade e a vida? E como é que eles vão ouvir se não houver ninguém para lhes falar? E como é que lhes vão falar se não se predispuserem a ir ter com eles e dizer-lhes? E esta responsabilidade está em todos nós, está em vocês. Quantas pessoas esta semana Deus colocou no seu caminho e você se envergonhou de falar de Jesus a elas? Se inibiu e arranjou logo desculpas. Não é o momento certo. Se fosse o momento certo, eu ia ver um anjo à minha frente e ia fazer assim. Não apareceu nenhum anjo a fazer assim, não é para eu falar. Não, você teve vergonha de Jesus Cristo. Envergonhou-se do seu testemunho. E a Bíblia diz que Deus não nos deu nenhum espírito de medo, nem de covardia, nem de vergonha, mas de fortaleza, quer dizer, de ousadia, amor pelos perdidos também e domínio próprio. Irmãos, olhem para mim. Jesus precisa de si. Jesus conta consigo. Você acha que Jesus tem prazer nestas pessoas todas que vão ser lançadas no lago de fogo? Que o inferno detém? Você acha que Deus tem prazer nisso? Não, não tem prazer nenhum. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O pecado é o engano do diabo para se vingar de Deus. Sabe qual é a ideia? Eu vou dizer qual é a ideia. Você imagina, Satanás enganou o homem e o pecado entrou e a morte veio com o pecado, a separação de Deus. E é o diabo a dizer a Deus o seguinte: olha, criaste o homem à tua imagem e semelhança, tal, deste a eles o que não me deste a mim, não me deixaste que eu fosse semelhante a ti, não é? E criaste essa coisa aí do inferno para mim e para aqueles que me seguiram. Mas quero que tu saibas que eu não vou estar lá sozinho, porque esse homem que tu criaste à tua imagem e semelhança e que tu tanto amas, vai lá estar comigo. E essa é a minha vingança. Por isso é que Deus fez um plano chamado o plano da redenção. Deu o seu próprio filho. E ali a justiça de Deus seria satisfeita. Porque Jesus representaria toda a humanidade e morreria, tomaria os pecados de toda a humanidade sobre si mesmo, para que nós fôssemos declarados então inocentes. E é por isso então que existe esta prerrogativa ao curso natural da humanidade, que todo aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador não entrará em condenação, porque Jesus já foi condenado no lugar dele. É declarado inocente diante de Deus. E é por isso que precisamos de ir lá fora, fora das quatro paredes. Deus vai pôr pessoas no seu caminho. Não se envergonhe. Fale do amor de Deus em elas. Não precisa falar da igreja. Não precisa falar do pastor A, B ou C. Fale do amor de Jesus, que é a linguagem universal. Toda a gente compreende. E diga à pessoa que Jesus a ama, que ela não tem que sofrer, que padecer. Jesus já sofreu por ela. Ela só precisa crer em Jesus e entregar-lhe o seu coração. E o nome dela será escrito no céu. Os seus pecados serão perdoados.
É para isso que nós estamos ainda aqui nesta terra. E isto é uma nobre tarefa, irmãos. Os anjos queriam fazê-lo, mas Deus a entregou a nós. Então vamos fazê-lo. Vamos ficar de pé? Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus, que entrou em meu coração, está a mudar a minha vida. Diga, Senhor Jesus, ajuda-me a ver. Tu precisas de mim. Tu contas comigo. Vamos cantar todos juntos esta música. E depois eu quero orar por alguns assuntos. Tudo que sou